Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Damos continuidade ao estudo do livro Nem Céu, Nem Inferno, hoje, quinta-feira, 9 de junho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Estávamos comentando do último estudo que na semana passada não tivemos, porque tivemos um É, compromisso, como havíamos falado. E isso ocorrerá quando tivermos um compromisso, tanto você como eu. Quando as duas tiverem ao mesmo tempo, aí não vamos poder estar aqui fisicamente, óbvio, né, no estudo. Estávamos falando sobre três aspectos diferentes. Vamos reler o anterior, Marinete, um pouquinho. Falávamos sobre a filosofia, que o filosofia. espiritismo é completamente contra o materialismo, que a força do espiritismo está na sua filosofia e que nos apoiamos na razão e não numa crença cega. Vemos dizendo assim também: ora, podemos todos ser médiuns, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entre em comunicação com os espíritos a despeito de esbirros e mesmo na presença deles? Como todos somos médiuns, mesmo que não acreditemos, isso vai ocorrer. Ocorre. Então, quantas vezes estávamos comentando justamente sobre isso? Estamos em outras religiões e, de repente, estamos tendo comunicabilidade com o mundo espiritual. Né? Tem outros nomes, né? Tem outros Uhum. nomes. Alguns ficam com medo. Aí, estou ficando doido, estou ficando doida. O que está ocorrendo? Dá medo e não quer nem saber, nem de aprender. Tá Não, aqui. Marinete, Mas isso foi comigo. Isso foi comigo, sim. não é? Exatamente isso. Começou, a mediunidade começou a florir, né? E eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Estou ficando doida, vou ter que procurar um psiquiatra, porque isso não é normal, tá? Aí começava a ver as coisas, começava a falar com um, começava a falar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Estou doida. Não pode ser. E fiquei com vergonha até de comentar isso com alguém, porque, como nós viemos numa família que e são muito reservadas, né? Vai comentar isso com alguém. Eu fiquei com vergonha de comentar, porque exatamente eles vão falar, você vai ter que ser internada, porque isso não é normal, né? E E o que guardei é isso para mim. normal, né, Marinete? O que O é que é normal normal. para nós não é normal para as outras pessoas. Não é, exatamente, exatamente. Né? Então, quando tem que ser, não tem jeito, não. Não tem jeito, não tem jeito. É assumir, procurar que temos que estudar, se temos a mediunidade aflorada, como nós vimos ontem, procurar equilibrá-la. É. Porque também vimos ontem, e é bom que deixamos bem claro aqui o NEC tem um estudo do livro que é o Espiritismo nas quartas-feiras, e ontem falamos sobre a importância do estudo na mediunidade em todo lado, sempre, mas principalmente para que possamos entender e diferenciar um espírito que quer nos ludibriar daqueles que nos dão conselho, Uhum. que nos dão conselho. E isso é importante. Não é porque nossa mediunidade é aflorada, vamos pensar que todos eles são os nossos protetores espirituais. É. Uhum. Muito pelo contrário, como realmente estávamos conversando. Às vezes estamos ontem, né? Estamos num período, numa fase de nossa vida que não estamos bem. E eles sabem disso.
E tem essa oportunidade para estar nos confundindo, ludibriando. Não, Marinete, não, Zélia, eu estou aqui para proteger vocês. Só que conhecemos, com o passar do tempo, através do estudo, procuramos ver a essência e, como foi dito, usar o bom senso. Se esses espíritos, de uma forma contínua, querem, ao invés de estimular-nos para que sigamos em frente nos estudos, não. É querer, não, faça isso não. Ah, tá cansada, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. E não é bem por aí. Uhum. Porque os nossos protetores espirituais vão nos estimular. Não, vai, segue em frente. Ou se até às vezes, né, Marinete, estamos cansadas, damos um tempo, porque também somos seres humanos. E temos que ter essa consciência das vezes, darmos esse tempo para nós, quando nós não estamos bem. Aí, quando retornamos, voltamos com vontade. Porque nós vimos que as leis divinas ou naturais, como conhece, não pode ir contra aquilo que somos, porque senão não seria natural. Uhum. Às vezes necessitamos de um tempo, mas lá que não seja toda a existência, hein? Porque vai ser depressão e temos às vezes condições de vamos amenizar um pouco as nossas depressões e seguirmos. Mas mesmo assim, às vezes a gente para, a gente está dando motivo. É melhor ir devagar, continuar devagar, do que você parar de uma vez por todas. Sabe, Marinete, não parar o estudo, mas há determinada fase das nossas vidas que nós não estamos tendo condições nem de assimilar as coisas. Uhum. Mas é verdade. Uhum. Não assimila. Então, quantas pessoas têm que tomar medicamentos? Eu estava conversando, e não tem como estar como nós estamos aqui durante 1h30, concentrada, não há como. Então, tempo ao tempo, como você falou, pouquito a pouquito, mas reconhecemos que sim, necessitamos muitas vezes desse tempo. Não significa que vamos deixar completamente, mas que estamos necessitando de mais atenção. Uhum. E sermos sinceros, assim, ó, Zélia, Marinete, olha, eu não estou podendo mais ficar 1h30. Vamos ficar uma meia hora, conversamos, até que isso melhore. É termos consciência. O Espiritismo foi como nós falamos. É filosofia. E filosofia são questionamentos que nós fazemos conosco mesmo. Como eu estou? Então, vimos sobre isso, que não importa onde estejamos, quando tiver que ter o mundo espiritual se comunicar com nós, conosco, somos médiums, isso ocorrerá. Por mais que fujamos, às vezes, trancamos as portas, que às vezes fazemos isso. Não, vou ficar aqui, vou trancar todas as portas. Não, hoje não. Vou trancar as portas, ninguém vai poder, os espíritos não vão poder entrar, não. Estou aqui fechada, ninguém vai poder me incomodar. Ué. Não vai poder, ninguém pode. Uhum. Ai, meu Deus. Somos como crianças, né? Como coisa que... Ah, meu Deus. Então, muito interessante que vimos também, o Espiritismo não é obra de um homem. E é tão antigo quanto a criação. Principalmente, vemos isso na religião católica. Por quê? Que se fala, quando os demônios, esses que não são senão os maus espíritos, como vimos que o mal não existe, são apenas equivocações.
Como todos nós nos equivocamos, necessitamos de tempo, e através do estudo, gradualmente, vai se ampliando a nossa consciência. Salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, como vimos, não vou repetir. Ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundo, que há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. Então, vemos diabos, demônios, foram só nomes que nós inventamos, que demos, porque não conhecíamos, ou aqueles que tinham, como nós, medo. Isso é um demônio, isso é um diabo. Nós não damos nome para tudo, nomes para tudo. Criamos sistemas. Por quê? Não entendemos. Aí, quando vimos, inclusive o próprio vocábulo demônio significa demon, que vem de demon, latim demon, que significa espírito. Espírito. Então, é assim, vê, estamos aprendendo, vamos tendo consciência que sempre existiu isso, que quando tiver que ocorrer algo de muito importante, que Deus nos permite, vai aparecer, Deus permite, vai aparecer todo ponto do planeta, e não só para só um determinado homem que trará isso, como nós vimos, foi em uns 4 pontos do mundo. Aí vem, que interesse ao demais haverá em obster-se a propagação das ideias espíritas? É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Conversamos muito sobre isso. Foi, Marinete, sobre o orgulho? Foi o orgulho, o egoísmo. Então, vamos entender os 3 aspectos que apresenta o Espiritismo. Então, a primeira vimos aqui. Vamos ler. Vamos reler, né, Marinete? É melhor. O Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes. O fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral, que delas decorrem. 2. Terceiro, a aplicação desses princípios. Há 3 classes, ou antes, 3 degraus de adeptos. Somos nós. O Espiritismo é um só. Mas há várias formas de nós interpretarmos o Espiritismo, porque cada um é o que é. Os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-la, para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Só está preocupado com o quê? Com a mediunidade. Vem porque quer ver, quer saber sobre a mediunidade, como vimos, a base do Espiritismo, no caso, o mais forte é a filosofia. A filosofia que vamos racionalizando, utilizando a razão, a filosofia racional. E para aqueles que pensam que o Espiritismo é só fenômenos mediúnicos, está equivocado. Tanto que quando assim, você é espírita, vem cá, você poderia me dizer, olha, eu estou com um problema. Você é espírita? Então típico. vamos resolver, né, velho? Vamos resolver esse problema. Qual Você é? não está vendo nada assim atrás de mim, não? Está vendo nenhum espírito obsessor? Isso é típico. Isso é típico, né? Então, tá se referindo só aos fenômenos mediúnicos. Mas tem gente que ainda responde ainda, né? Oi? Tem gente que ainda responde ainda. Lembra que, como vimos ontem, Marinete? Eu lembro. Eu que os vejo isso como espíritos, falso profeta. ou aqueles que querem, os espíritos justamente, vão responderem a tudo.
dando, da forma deles, uma resposta que supostamente para eles é correta. Quando os bons espíritos, quando não souberem, vão dizer, olha, no momento ainda não sabemos, mas vamos procurar. Com o passar do tempo, vai ser esclarecido. E ele só vai nos trazer quando for permitido por Deus. Quando nós estivermos preparados. Porque, às vezes, nós não estamos preparados para escutar ou sabermos de certas coisas. Imagine, Marinete, vou dar um exemplo bem drástico. Bem drástico. Você é mãe de 2 filhas. Aí vem uma pessoa e vai dizer assim, olha, a tua filha tal vai desencarnar daqui a uma semana. Que tipo de espírito é esse? Que tipo de espírito é esse? Imagine como a mãe vai ficar se não tiver uma base, uma estrutura. Pode ser muito complicado. Pode ser, sim, Zélia, porque eu mesma já ouvi isso. Eu já ouvi isso, já ouvi falar assim, olha, os espíritos me falaram que seu pai vai desencarnar. Não? Aí eu virei e falei assim, bom, então, que seja a vontade de Deus, porque ele já tem mais de 80 anos, já viveu a vida dele. Se Deus queira, não, a vontade dele é feita. Aí depois já não me veio mais nada. Aí não veio resposta nenhuma mais, certo? Aí eu fiquei só pensando, falei assim, gente, mas como que uma pessoa pode falar isso para uma outra pessoa que alguém vai desencarnar? Pois é. Então, principalmente quando não se tem base. Se formos nós que temos uma consciência, lembra, Marinete, que muitas pessoas foram atrás do Chico, porque estavam com enfermidade muito séria. E às vezes e ele explicou que havia necessidade dessas pessoas continuarem com essas doenças, porque são provas que nós mesmos escolhemos. E se não tivéssemos, às vezes, essas provas, estaríamos piores. E sim, algumas vezes ele falou, olha, vai desencanar com isso, mas vai falar com as pessoas que já têm uma estrutura. Quantas vezes ele deu toda uma volta de uma forma carinhosa para não assustar as pessoas. E não falou. Mas para aquelas pessoas que estavam preparadas, ele falava assim, principalmente com os amigos mais próximos, o que ia até acontecer. Como vimos, a mediunidade é algo natural. É por isso que tem que trabalhar com a ciência, não? Estudar, Marinete, estudar. Porque nós podemos estar com a ciência, e até o Kardec diz, quando a ciência estiver bem mais evoluída, que sigamos a ciência. Não é que vamos fechar os nossos olhos para a ciência, não. Não, assim não. Muito pelo contrário, temos que estar com a ciência. Juntinhos, né? Tem que ser junto, um trabalho junto. Porque não será fé cega. E nós dizemos que não é bem por aí. Se nós ficarmos bitolados apenas em determinado tipo de coisa, como é que teremos condições de sabermos o que é certo e o que é errado? Vamos só seguir o que as pessoas estão nos dizendo. Não foi até bem pouco tempo assim, Marinete? Que colocávamos tanta coisa na nossa cabeça, como você falou, como eu assim, isso é coisa do diabo, essa menina é doida, isso é mentira, isso não existe, isso é uma criança. E isso marca. Isso marca. Marca e deixa sequela, e se você não ter cuidado... Pois é. E temos que pedir até ajuda, tanto que a gente até pede ajuda mesmo. Não, a gente pede ajuda psiquiátrica mesmo. e tudo. É verdade. E fica aquilo na cabeça, sabe, gente? Eu estou realmente ficando doida. É uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. É sim.
E quando vamos aprendendo, assim, meu Deus do céu, a coisa é tão simples. A coisa Nada é tão disso que eu simples. vejo. É só É. estudar e procurarmos nos tornarmos seres bons. Uhum. Bom, então, deu E para a gente compreender até o aprende, primeiro. né? Que não tem mal, não? Que o Oi? bem e o mal, não existe o mal. A Não gente até existe. entende que não existe o mal. Não existe. Foi É só por uma isso, questão de aprendizado. isso. E foi por isso que abrimos aquele parêntese. Uhum. E por isso que estamos aqui abrindo esse parênteses. E olha, começamos só na apresentação. Estamos estudando a conclusão do Livro dos Espíritos, toda ela, para entendermos. Porque não tem lógica iniciarmos o estudo se não temos a base. Olha quanto tempo nós estamos aqui estudando, conversando, trocando ideias. Isso, isso é espiritismo. É. Isso é filosofia, pura filosofia. Então, quando as pessoas falam assim, mas isso aí não é espiritismo, não. Ao contrário, meu amigo, isso é pura espiritismo. Porque o espiritismo é filosofia. E filosofia é para trocarmos ideias, para que possamos, um com o outro, escutarmos, aceitarmos, analisarmos e procurarmos ver aonde está a verdade de tudo isso. Uhum. Se não há questionamentos, iremos ser pessoas que estaremos só seguindo o que estão nos dizendo. Fé cega, mais uma vez. Uhum. Então, aquelas pessoas que dentro do espiritismo ou num centro espírita, no espiritismo é um centro espírita, vão à procura de quê? Só dos fenômenos. Aí vem agora a segunda. Os que lhe percebem as consequências morais sabem dessas consequências. Sabe? É mesmo, temos que estudar para nos transformarmos, mas o terceiro, eles praticam? Nós sabemos, mas procuramos tempo para estudar? Eu sei que eu tenho que melhorar, mas sabe, eu não tenho muito tempo, que é isso, que é aquilo outro. Não Uhum. praticamos. E o terceiro, justamente, são esses, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Uhum. Marinette, nos tempos atuais, realmente é complicado às vezes, mas não ficamos 24 horas. É complicado mesmo, Zélia, mas a gente também tem que ver, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E se queremos, Marinette, encontraremos um tempo sim, porque não estamos 24 horas ligados nos nossos. Ou se estamos, é porque falta de. Temos que nos questionar, que às vezes é até uma Uhum. enfermidade. É. Uhum. Porque centralizamos. Eu tenho que limpar sua casa, limpeza, perfeccionismo. Não tenho tempo, eu tenho que só trabalhar. Olha, então pode ser um subterfúgio, uma É o fuga. tempo que nós, é o tempo que nós temos que tirar para tudo. Uma fuga, porque damos desculpas para nós mesmos. Fica mais fácil. São as nossas máscaras. Uhum. Uhum. Quantas vezes falar, eu não tenho tempo para isso, não. Não, peraí. Mas vamos fazer o tempo. Vamos dar. Porque, afinal de contas, tudo fica. Se ocorreu alguma coisa conosco, tudo vai ficar. Uhum. Né, Marinette? Quanto nós vezes já conversamos? A gente fica como barata tonta, para cima e para baixo. Eu gosto muito dessa palavra, dessa barata tonta. Essa palavra é boa. Nessa expressão. Mas quando ocorre alguma coisa conosco, quando estamos enfermas, e aí não fica tudo? Fica tudo. Fica tudo. E às vezes para nos chamarmos a atenção, a nossa Uhum. atenção. Assim, Uhum. alô, Célia, Marinette, chegou a hora. Uhum. É. E nós se vamos contra, como vimos, a lei natural, que é natural, as enfermidades vão aparecer em muito mais enfermidades. Só Uhum. depende de nós, né, minha amiga? Pois é. É. Então, vimos, primeiro, que encontramos no centro espírita, ou as pessoas que supostamente creem
mas que vão ao centro espírita procurar fenômenos, o segundo acreditam, mas não faz por onde. Mas o terceiro, sim, tem consciência, sabe das suas imperfeições e procuram moralizar-se. Agora, sobre os adversários. Nós vimos também sobre os adversários. Vamos ver os 3 tipos de adversários que há no Espiritismo. Quando falamos no Espiritismo, é entre nós. Aham. Porque pode ser para toda a religião. Porque todos temos uma crença. Quer dizer, todos não, né? Relativo. Uhum. Então, quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Número 1, a dos que negam sistematicamente tudo o que é novo ou deles não venha e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos os que não admitem, senão o que possa ter o testemunho dos sentidos, que são os sentidos, nossos 5 órgãos sentidos. Ver, escutar, andar, tocar, nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Assim, eu não estou vendo. Se eu não vejo, como é que eu vou crer? Uhum. Ficam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convir em que não tem razão. Nosso orgulho. Nós estamos sempre... Eu sempre coloco o coitadinho do burrinho, meu Deus. Aquela coisa que se coloca assim nos olhinhos do burrinho. Aham. Ficamos assim, focados numa coisa só. Não queremos tirar o tapa-olho. Porque é mais fácil continuarmos na cristalização. É comodismo, né? Sair disso que ficamos muitas vezes décadas, dá trabalho. Tá. E como? Principalmente, né, Zélia, quando a gente não aceitamos a nós mesmos. Pois aí que tá. Aí que tá. Ele tem falando. Né? Não admite, senão o que possa ter o testemunho dos 5 sentidos. Ou dos 5 sentidos. O testemunho dos sentidos. Não viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar nisso. Uhum. É cômodo. É como nós fazemos em casa. É tudo automático. Pá. Ou tem que tirar a cama, fazer isso assim, como robozinho. Como robozinho. Quando muda isso, nós às vezes nos perdemos. Sai mandando. Peraí, o que está ocorrendo aqui? A gente nós temos que ter tempo até para sair dessa vida, desses maus hábitos que adquirimos. Dá trabalho. Dá trabalho. Acordar cedo para estudar, mas isso, né, dá trabalho. Organizar tudo com antecedência para estarmos aqui juntinhas, dá trabalho. Tá. Mas aceitarmos que podemos sim, que ninguém é perfeito e temos que ter um tempo para nós. Ver o bom, né? Ver o bom em tudo. Bom, quando a gente começar a ver isso, sim, vai ser melhor. Pois é. Fica tão mais claro, gente. Para nós mesmos. Para nós. O que nós estamos fazendo não é para os outros, não. Aí quando a gente pensa assim, eu fui levar 1 quilo de feijão para fulano, para ciclano, aquilo outro. Fiz a caridade. Oh, meu Deus.
Nossa, ainda fala isso de boca cheia. Eu fiz a caridade, eu fiz a minha parte. Nós falamos assim, Marinete, vamos fazer a nossa parte, mas no sentido de que tenhamos a consciência tranquila e não É. ficar ostentando. Não. Nossa, tem muita gente que faz isso mesmo, né? Esquece que Jesus falou, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe, Pois né? é. Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu acho isso interessante. Quantas vezes, sabe, Marinete, às vezes não falamos dessa forma. É, Fazemos coisas só para poder chamar a atenção e dizer, olha, vê como é que eu sou atenção. boazinha, Uhum, uhum, vê como eu sou caridosa, mas fica calada, sabe? Mas assim, ei, você viu aquilo, né? É típico nosso, uhum. coisa típica. Por quê? Não somos perfeitos. E É, que possamos, e vamos aceitar isso, né? isso é verdade. Bom, ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convir em que não tem razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, ou seja, uma ilusão. É como se fosse uma ilusão Uhum, que não tende a se realizar. Isso são quimeras. O espiritismo é uma ilusão, uma loucura, uma utopia. Não existe. O que é uma utopia? Como nós sempre vamos buscar, é como se fosse uma sociedade, aqui, ó, situação local idealizada, lugar onde tudo acontece de maneira perfeita, ideal. Local ou uhum, situação ideal onde tudo é perfeito, harmonioso e feliz. Refere-se especialmente a um tipo de sociedade com uma situação econômica perfeita. Então, para eles, o espiritismo é ilusão, uma loucura, uma idealização, que não existe. Está dito tudo, são os incrédulos de opinião formada. Têm uma opinião e não querem mudar. Ao lado desses, podem colocar-se o que se dignaram dar uma olhada nos fatos por desencargo de consciência. Então, esses são os primeiros. Ah, até eu posso dar uma olhadinha, mas só para ficar assim. Não, eu dei uma olhada, eu não vi nada. Eu fiz a minha parte, mas eu não vi nada. Então, não vou seguir para quê se não tem nada de novo? A fim de poderem dizer, quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. Vê, Marinete, como a gente sempre fala, gente, não vai só uhum, uma horinha na semana que vamos aprender, não. uhum. Tem que se esforçar, tem que ter tempo em casa também de ler, de raciocinar. Coloca a responsabilidade para o centro espírita. Claro que o centro espírita tem uma responsabilidade, mas cada um faz parte de um todo, é um conjunto. Uhum. Então, É. o SNEC tem os dias de estudo, sim, mas se cada um não procurar a sua própria melhoria, é como a escola. Os pais colocam as crianças na escola e pensam, não, eu coloquei na escola lá. As professoras que se virem, é obrigação delas. Ó. Mas Hum, começa onde a educação? vai. As Em professoras que casa. se viram. Uhum. Aí as professoras jogam para os pais não. É da professora, né? Mas, na Interessante. verdade, Marinete, a responsabilidade é dos pais. É A dos educação pais? vem de primeiro, vem de casa. Uhum. Uhum. Porque lá na escola, eles vão dar, entre aspas, vão trazer o conhecimento. Uhum. Conhecimento que isso depois, nós é que vamos, as crianças vão ver como será, como vai ser desenvolvido, colocado em prática isso. Desenvolvida. Uhum. Mas são os pais que têm que ter a base para assim, ó, meu filho está fazendo a coisa errada. Ou então está perfeccionista demais.
Vamos conversar. A escola tem a sua responsabilidade, sim, mas começa em casa. Começa em casa. Começa em casa. Tudo se começa em casa. Pois é. Então, quando eu digo, gente, estamos aqui, estudando, 1h30, mas necessita muito mais de tempo para poder refletirmos. Uhum. Aqui, nós estamos estudando semanalmente. Na próxima semana, quantas vezes a gente tem que fazer revisões? Às vezes ficamos nas revisão da revisão, porque nos esquecemos. Uhum. Então, como nós queremos que o centro, que a escola, que seja, nos modifique? Se nós não fizemos, se nós também não fazemos a nossa parte em procurar estudar. Não, eu vou no centro espírita. Sim, e é só assim? É só o físico que está ali, como antigamente. Porque nós vemos de religiões que o que era só aparência. Está ali presencial. E a mente? A mente estava lá, a roupa daquela pessoa, como é que está vestida? Ou ela está de sapato novo, ou ela foi no friseur, o cabelo está lindo. Né? Pois é. Então, somos nós. Por isso que o Espiritismo trabalha o moral. Filosofia racional. Que significa, será que eu estou me comportando bem? O que eu estou fazendo não está desagradando as pessoas? Se as pessoas estão dizendo assim, alguma coisa negativa, uma ou mais pessoas dizendo algo negativo da minha parte, sou eu? Ou as pessoas que não estão se enquadrando de um determinado comportamento dentro de um local? Porque é de nos questionarmos. Se nós escutamos 3, 4, 5 mais vezes, assim, Zélia, olha, pega leve. Olha, o que você fala às vezes é muito brusco. Se tem uma ou duas, três pessoas falando a mesma coisa, Marinete, nós aprendemos com Kardec. Quantas vezes no mundo todo apareceu fenômenos que tinha em vários centros, recebiam depois a mesma coisa com outra significado, mas era a mesma coisa. Ele pegou isso, assim, se tá lá, é a mesma coisa. Só que às vezes com de outra forma. Porque assim, cada um tem o seu vocabulário, mas a essência é a mesma. Então, isso aqui está correto. Para 1000 centros, e que está falando a mesma coisa, então é de se questionar. Né? Aí o segundo, estamos falando de quê, Marinete? Vamos ver, dos adversários. Dos adversários. Já vimos o primeiro. Primeiro é aquele que só aceita o que vê, dos seus sentidos. E que, às vezes, fica lá meia horinha por efeito de consciência. Vai, pega o livro. Eu li, viu, Zélia? Assim, que bom, você leu? Entendeu? Você estudou? Você leu ou estudou? Isso é uma coisa tão natural. Por isso que eu falei assim, Marinete, eu perdi um tempo e não deu para estudar como preparar o assunto de hoje como eu gosto. Temos que ser sinceros, não é porque ser boazinha não, é nossa consciência mesmo. É sim. Bom, segundo, a dos que sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Para estes, o espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências, atacam-no como a um inimigo. Porque, sabe, Marinete? É aquela coisa.
nós queremos esconder algumas sombras, as nossas sombras. E, às vezes, o estudo toca nesses pontos assim, débeis, sensíveis. Então, não nos convém. Não convém para essas pessoas. E diz, mas esse espírito bota muitos defeitos. Mas é por questão inteiramente pessoal. Quantas vezes já estudamos aqui, Marinete, e vimos que bateu fundo certa mensagem. Aí assim, para isso aí é para mim. Aí, às vezes, nós estamos lendo a mensagem e fala assim, se Ernesto estivesse aqui, se fulano estivesse aqui, mas é para nós. A gente sempre joga para os outros, né? Que é conveniente. Então, vimos esses dois. Aqueles que não creem, só creem, porque, e pega meia horinha, tá? O segundo, que por motivo, por interesse pessoal, combate. E agora o terceiro, a dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Tomando a sério, o espiritismo os embaraçaria. Não rejeitam, nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Não, o espiritismo é bom, mas isso não é para mim, não. Não. Aí, futuramente, ok. Sabe, vou voltar porque era realmente para mim. Né? Pois é, nós temos foi que ele falou, que a moral espírita é uma censura, quer dizer, está me censurando muito, é muito exigente. Eu não sou perfeita, eu tenho que virar santa? Se a gente fosse tão perfeita, a gente não estava aqui. Não, mas eles pensam assim, que é muito severo, que tem uma conduta, um roteiro moral, e isso é muito severo. Acha muito severo, mas não é. Tem nada a ver. É só opinião. Então, aquilo... Aí fala, poxa, mas espera aí, eu não sou perfeito, não. Se eu faço coisa de errado, sou eu que sou assim. É verdade, nós somos o que somos. Mas, justamente, a moral espírita é para fazermos, como a filosofia, mais uma vez falando, é de nos questionarmos como estamos nos comportando. Bom, aí vem assim, Marinete, dizendo, os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. Aqueles que dão uma olhadinha, meia horinha, pela consciência. Os segundos pela ambição, que significa, por que ambição? O interesse pessoal. Só olha a si. Combatem, por quê? Porque no fundo está torcendo ali. Não. Para quê? Para que eu vou sair disso? Estou acostumada. Vê como está tudo. Vê, Marinete, as nossas subpersonalidades, como está tudo escondido. E os terceiros, pelo egoísmo. Que são? Quais são? Por quê? Censura. Concebe-se que nenhuma solidez tendo essas causas de oposição deverão desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas. O que antagonista? Eu fui procurar adversários, opositores. A de que em patentes provas contrárias se apoiassem, demonstrando estudo laborioso
e porfiado da questão. Esqueci de colocar esse porfiado aqui, ó. Todos apenas opõem a negação. Nenhum deles apresenta demonstração séria e irrefutável. Irrefutável é que não tem como ser questionado. Vê? Esse porfiado, podemos até ver, Marinete, já tem, se eu coloquei aqui, o que é porfiado. Que se porfiou, em que houve porfia, ou esforço, esforço aturado, discutido, esforço aturado, discutido, disputado, disputado, vê como é importante? Então, aqui eu vou fazer isso, pego aqui, porfiado, porque é importante entendermos. Discutido. Então, vamos entender, vamos reler, né, Marinete, para entendermos o que está querendo dizer. Ai, ai, ai. Eu não posso. Espera aí. Constante. Eu não posso, eu vou ter que... Tem eu acho que eu posso fazer assim. Isso, estou aprendendo. Oh, meu Senhor, leva tempo. Só Jesus na causa, Senhor. Aqui. Vê? Uma coisinha assim, ó, acaba com tudo. Então, pronto. Porfiar. Vamos ver. Senhor. Então, vamos lá. Antagonistas são opositores. Vamos, então. Concebe-se que nenhuma solidez tendo essas causas de oposição deverão desaparecer com o tempo. Vai desaparecer. Pois em vão procuraríamos uma quarta classe de opositores, a dos que, em patentes provas contrárias, se apoiassem, demonstrando estudo laborioso e disputado da questão. Fica lá naquela coisa de boca a boca aqui, de ficar falando, só para poder não fazer nada, na verdade. Sabe, Marina, desculpas mesmo. Isso são Tem gente que desculpas. discute muito, sabe? Tem gente que discute muito, fala muito e não faz, e não acha. Fica dando desculpas. Então, quer ler, Marinete, um pouquinho? Tá aqui, ó. Vamos lá. Tá Todos vendo? apenas... Esse, não? É. Todos apenas opõem-se à negação. Nenhum deles apresenta uma demonstração séria e irrefutável. Seria presumir demais na natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito, por efeito das ideias espíritas. Só um instantinho, vamos lá ver o que é irrefutável. Estamos estudando, temos que ter paciência. E vamos ver o que é irrefutável. É como nós estávamos sem dicionário, não tem jeito. Não tem jeito. Não, estou fora. Irrefutável. Que não pode sofrer refutação, contestação, negação. Não pode ser alvo de réplica, nem negação. Quer dizer, contestar. Então, aqui é um sinônimo. Qual o sinônimo? Incontestável. É a mesma coisa, indiscutível. Vê? Fica melhor. Fica bem mais fácil. Indiscutível. Pronto, aqui eu venho. Então, todas as questões opõem-se à negação, nenhuma deles apresenta uma demonstração séria e indiscutível. A gente vai aprendendo a estudar, né, Marilene?
A gente não É. teve a oportunidade de entender em outros tempos, agora estamos tendo. Tem que ter calma. Nossa mãe, você é mãe, 9 meses. Bom, se bem que eu acho que você teve, eu não sei, teve 7 meses alguém? Aí tua Não, filhinha? não, 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 não. As Nove minhas meses. passaram, as minhas passaram de 9 meses. Olha aí, já pensou? Ainda passaram. Passaram, Ora, Tamara não queria sair de jeito nenhum. olha aí. Então, em mais de 9 meses, a gente quer aprender aqui em 1 hora e meia, é cruel. Ah, Em 1 hora e meia. Às uma vezes, hora e agora é meia. 1 hora e meia, né? Porque antes, às vezes, nosso estudo 1 hora. Pronto. É, Então, vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Seria presumir demais na natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito, por efeito das ideias espíritas. Aí tá. Não vai ser A... rápido assim. Então, nós vimos aqui. Como é que foi, Marinette? Todos apenas opõem a negação, nenhum deles apresenta uma demonstração séria e inquestionável. Não apresenta. Uhum. Aí nós vimos aqui que vai levar tempo. Onde você parou Tudo mesmo no aqui, né, seu tempo. Marinette? Onde foi? Peraí, que eu estou aqui. Aqui. Tipo, Ideias espírita, espíritas. espírita, espírita. A ação que está exerce não é certamente idêntica, nem no mesmo grau, em todos os que os professam. Nós vimos em cima. Uhum, Porque, por exemplo, eu gosto de estudar, eu quero entender, mas Marinette talvez não queira. uhum, O terceiro, assim, o terceiro, às vezes, é mais ou menos. Metade Zé e metade Marinette. uhum. Isso ele está querendo dizer. Qualquer que seja o caso, porém, o resultado dessas ações, mesmo que fraco, representa sempre uma melhora. Será, quando menos, o que dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo e que implica a negação das doutrinas materialistas. Aí tá. O que vai? Então vai aos pouquinhos, mesmo que vai sendo fraco o entendimento, as pessoas vão compreendendo que há algo a mais do que esse nosso mundinho aqui. Uhum. E vai ser combatido o materialismo. São as pessoas, né, Marinette, dizem assim, a vida termina, depois da vida não há nada. Então, eu vou aproveitar a minha vida. São os materialistas. Ou quando tem aquelas que nós sabemos, suicídios conscientes, quando nós, conscientes, programados, se, se é gradual o nosso estudo, o entendimento, vamos ver, mesmo que haja, entre aspas, a eutanásia, quem morre é o corpo, mas e o É o espírito corpo. continua. Uhum. Então, vai ser completamente oposto ao materialismo, que não convém. Se Uhum. são três clínicas de eutanásia aqui na Suíça e que ganham muito, convém? Não. Tá, né? É por isso que Paciência. é como tudo na vida, né, Marinette? O povo mais ignorante é mais fácil ser dominado. Uhum. Não é? É assim, O terceiro mundo não é assim? é assim. Vai ser fácil na Alemanha, vai ser fácil na Suíça? Não vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai Pronto. ser. Deu para. Eu acho que. O que você achou disso aqui, Marinette? Deu para entender mais Não, ou isso menos? aí deu sim, deu sim. E tudo tem que ser devagar, tudo no seu tempo, né? E tudo muito natural, né? E que esses adversários vai chegar eles mesmos vão se deixar.
vai desaparecer tudo isso. Uhum. Mas foi ontem no estudo, né? Não adianta a gente ter pressa. Não, não tenho. Por isso que nós estamos Hoje eu vou aqui. estudar um livro e eu já sei de tudo, eu já estou já adivinhando, eu já estou Oh! vendo o que é. Não é? Às vezes E nós aí? lemos assim, um livro há 10 anos atrás, estamos em uma outra fase das nossas Hum, vidas. hum, Vamos ter um entendimento completamente diferente. Quando terminarmos, por exemplo, amanhã, daqui a, vamos lá, vamos ver, 3, 4, sei lá, vai ser completamente diferente também. Porque hum, nós somos, nos renovamos completo, a cada segundo. Como hum. vamos querer que tenhamos o mesmo pensamento? Eu fiz 58 anos. Foi que há 20 anos atrás, que há 30 anos atrás. Pois é. Pois é. Isso é a própria consequência da observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nem veem outras coisas que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, têm ainda outros efeitos. Agora vamos ver quais são esses efeitos. Isso aqui, espiritismo filosófico. Quais são os efeitos? Primeiro, Bom, o primeiro é o mais gerado, consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com indiferença para as questões espirituais. Daí advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer. Longe disso. Portanto, o espírita defenderá sua vida como qualquer outra, mas uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixa, nem pensar, uma morte inevitável como coisas mais de alegrar do que de temer pela certeza que tem o estado que se lhe segue. o que significa isso? Vamos lá. Esse desenvolveu sentimento religioso. Por que religioso? Como nós vimos anteriormente, a moral. São as questões espirituais do ser. O primeiro, mesmo que tenha, que até naquele que, sem ser materialista, olha com indiferença para as questões espirituais e vai desprezando a morte, vai se conscientizando. Então, o sentimento religioso nesse sentido da religiosidade, e não do Aham. local em Não si, da. Uhum. e não da religião, mas o que ela nos oferece como efeito de melhoramento, de melhoria. Uhum. Aí sim tem um lado de religiosidade. Então, como nós vimos anteriormente, o Marinette, isso vamos nos conscientizando de que a morte, como já falamos, é físico. É físico. E vai ter que ocorrer. Mas não ficar, como ele falou, não vamos ficar nos queixando. Vamos aceitar isso naturalmente, como é natural. É. Certo. Vamos lá, o O segundo. segundo. Esse aqui são o que é mesmo? O quê? Em cima? Não, o que são esses? São os três, ele diz aqui, os efeitos que o espiritismo filosófico, que tem outros efeitos, no caso do espiritismo, né? Não Uhum. só essas que nós vimos acima, mas há outros efeitos, que são, vimos o primeiro, agora o segundo. Né? O segundo.
efeito quase tão geral quanto o primeiro. É a resignação mais vicissitude da vida. Nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, 3/4 parte da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham. Dai mais coragem na aflição, mais moderação nos desejos. Pronto, o que nós falamos assim, nós temos tantos problemas no nosso dia a dia, e quando vamos estudando, vamos nos resignando. Assim, bom, se eu tenho isso, não é que é um castigo, não. Foi eu que pedi para que ocorresse isso também, como efeito de aprendizado, não uma imposição. Eu. Por quê? Porque se eu não tivesse passando por isso, eu não estaria refletindo nesta fase, nesta situação. Se tudo fosse muito fácil, o que iríamos aprender? Nada. Então, nos resignamos. E são esses os efeitos, o segundo efeito também, que o Espiritismo nos oferece. Além daqueles que já vimos, né? Dai também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Abreviar os dias das existências. Pois a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perdem o que se queria ganhar. São os suicidas, porque, como que ele está dizendo, abreviar a existência, tirarmos a nossa vida. Tirar a vida, uhum. Ou então, de qualquer uma outra forma, ficar tomando medicamentos, que às vezes nos faz também dão consequências desagradáveis ao corpo. Uhum. É. Vamos pegar essa vacina, não? O que tem lá dentro? Que deixa a gente tão mal depois que toma. E outros também são vários medicamentos, Marinete, que às vezes tomamos muitos medicamentos. Não, eu estou com dor de cabeça. Aí toma 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 5. Ah, mas isso aqui está fraquinho para minha cabeça. Vou ter que comprar um mais forte. E isso ocorre também com as enfermidades. E vai o quê? O que vai ocorrendo? Vai adiantar, né, o seu... Vai fazer com que o corpo também tenha uma consequência de tanto medicamento. E estou dando só um exemplo. Vai nos intoxicando. E aparecerão também outras coisas mais desagradáveis, hein? Vai intoxicando, se o corpo, muitas vezes, com pouca coisa, um chá que tomamos, nós temos alergia. Imagine tanto ficarmos consumindo coisas para procurar subterfúgios. Não é bem por aí. Esperamos aqui, não foi, Maria? Aqui, né? Em Ganhar. Na Ganhar. A certeza de um futuro que nós mesmos depende de tornar feliz, a possibilidade de estabelecimento de relações com os entes que são caros, oferecem ao Espiritismo Supremo a consolação. Peraí. Foi alguma coisa aí que está... A certeza de um futuro de nós mesmos depende de tornar feliz a possibilidade de estabelecermos relações com os nossos parentes que nos são caros. Oferece ao espírita suprema consolação. Por que isso? Como você mesma falou. Disseram que meu pai ia desencarnar. Mas todos iremos desencarnar um dia.
Uhum. É. Desencarnarmos um dia. Já está existindo uma consolação. E se desencarnar um parente querido, vamos saber que tudo tem o seu tempo. Da mesma forma que caem as folhinhas no inverno das árvores, também o nosso corpo vai envelhecendo e um dia não suportará mais. Uhum. E automaticamente iremos desencarnar. Uhum. Aí nos consola. E nos dá uma esperança, porque iremos também ter contato com os nossos entes queridos. O Espiritismo fala, diz isso. É algo natural, como nós conversamos ontem também. Ontem foi muito bom, sobre a Uhum. mediunidade. Às vezes estamos na nossa casa e sentindo, eu fico toda arrepiada, uma Uhum. energia assim, como se fosse um carinho. Uhum. Não será um parente nosso que está nos visitando? E aí vem assim, poxa, hoje eu acordei pensando na minha tia que desencarnou há tantos anos, ou fulano de tal, e será que ela não nos veio nos visitar? Aí está a consolação. Uhum. Os materialistas têm isso? Não, né? Acho que não. Para que ele sente assim, então. Digo assim porque para eles tudo é aqui, né? É tudo Terminou, aqui, tudo acabou. é material. Uhum. E essas coisas não existem. Né? Pois é. É uma consolação, sabe, Marinete? É uma consolação mesmo. Porque quantas vezes eu te falei, me sinto sozinha. Sim, é mesmo. Essas coisas aqui no centro, com algumas outras coisas. E às vezes choravam. Quantas vezes eles já me viram chorar? Aí depois, aí vem aquela coisa. Impressionante, se sente. Eu fico Você toda sente. arrepiada. Eu sinto. A gente vai Uhum. sentindo assim, conversa. Zélia, você não sabe que não está sozinha? Coragem. Tudo tem o seu Uhum. tempo. Com o passar, tem. Uma coisa que eles falam muito na minha mente é confia. Todas as vezes na Uhum. mente. Confia. Por quê? Apesar de todos os nossos estudos, nós ainda não estamos tão conectados com ele, não. Porque Uhum. vai, melhora, vai, cai. Aquela ondulação constante. Aham. Uhum. Aí tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu, mas que besteira minha, ficar chorando, sabendo que eu sou espírito, que eu não estou sozinha. Ó, não é assim? É. Pois é. Uhum. Vamos terminar É. esse segundo aqui. Consolação, né? O horizonte lhe dilata ao infinito, graças aos espetáculos a que assistem incessantemente da vida de além do túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. Então, está esclarecido isso, se fecha Tá? com essa parte do contato com o mundo espiritual. Uhum. Aí vem o O terceiro. terceiro. Uhum. Então, vamos lá. O que você queria falar, Marinette? Não, eu ia ler o terceiro. Uhum. Então, temos que ver. O primeiro foi essa consolação, essa parte da religiosidade, que com o passar do tempo vamos aceitando o que ocorre conosco no nosso dia a dia. O segundo é uma resignação que vai nos oferecendo a doutrina do que nós passamos, porque sabemos que muitas vezes foram nós mesmos que pedimos, e agora Uhum. vamos ver o terceiro. Terceiro. Efeito do espiritismo é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. O que vem a ser indulgência? Eu fui buscar. Indulgência é o desapego. Indulgência, né? Oh, aqui, daqui. Indulgência. Mudou. Estou te dizendo, Manete, mexe num, sai do outro. Aqui. Ó, só Jesus na causa. Aqui, ó, esse aqui, indulgência.
facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. É a facilidade de perdoar, porque assim, não, eu perdoei. Assim, fulana me fez. Mas ele, aquela pessoa não te fez isso? Não, mas eu já perdoei. Mas será que perdoou mesmo? Será que perdoou? Então, ser indulgente são as pessoas que já têm essa facilidade de perdoar. O Ernesto, ele fala assim, se uma pessoa me faz uma coisa, eu posso ficar chateado, não sei o que, mas depois eu esqueço, nem me lembro mais. Assim, vê? Ele nem se lembra. Assim, mas amor, você lembra aquela pessoa que fez contigo? Assim, eu não. O que fez? Ó. Isso é interessante, né? Tem uns que não esquecem, né? Agora ele, interessante. E nós que estudamos tanto. A gente lembra, nós somos iguais. Fica lá remoendo, né, Marinete? Fica remoendo, e chora, e sofre, fica doente. Até cair na real, mas por que eu estou fazendo isso? Não? Aí vai... Não. Aí já ficou doente, tem que ficar tomando os medicamentos, tem que procurar psicólogo, psiquiatra, por culpa nossa mesmo. Culpa nossa. Né? É sacudir a poeira, deixar as coisas para lá, não. Mas nós, eu vou te contar. É aquela coisa que nós... não, mas a pessoa me fez sofrer, assim, opa! Como é que é? Ela te fez sofrer ou você se permitiu sofrer? Já é diferente, né? Já é diferente. Por isso são esses questionamentos filosóficos, irracionais da doutrina. Não, mas tem pessoas que a gente perdoa mesmo, assim, que a gente deixa as coisas passar, né? Deixa para lá. Agora tem outras que a gente, não sei. É por isso que fala, as coisas começam tudo na família. Quando é da família, a gente fica lá. Agora, como somos os terceiros, a gente até deixa, né? Tudo se começa na família. É porque fomos nós que pedimos. O que fizemos para essas pessoas? Se nós estamos aprendendo aqui, tudo é um resgate. Não é um castigo. Fomos nós que provocamos isso em outras existências. Porque na família é mais simples assim. É mais complicado. Simples assim. Como conversamos. Outro espírito, o estudo abarcou tudo isso. Simples assim, é natural. Nós seguimos, simplesmente, as leis naturais, ou divinas. Quando nós estamos contra elas, iremos sermos afetados. Por isso que não existe o mal. Só isso de entendermos que o mal não existe, nossa, quantas décadas até para chegarmos a esse ponto. Meu Deus do céu. Por isso que eu digo, só Jesus mesmo, na causa. Onde paramos, minha flor? Indulgência, não foi? Foi indulgência? Eu nem sei onde está a indulgência. Aqui, indulgência. Indulgência para os... Aqui, foi a indulgência. Alheios. Nós estamos aqui. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta é tudo que nele decorre. São o que há de mais tenaz no homem. E, por consequência, de mais difícil de desarraigar. Ponto. Então, assim, está enraizado, tirar a raiz de nós mesmos. Tirar a raiz de nós mesmos. É o contrário daquilo quando nós estudamos a doutrina amorosa, vai enraizando, interiorizando. Mas só que nós temos vários vícios que temos que, aos poucos, tenualizá-los, deixá-los cada vez mais suaves.
Aham. Então, foi isso. Todavia, cumpre dizê-lo o princípio egoísta, e tudo que dele decorre são os que há de mais tenaz, suave no homem, por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. É simples, mas, por exemplo, uma pessoa muito querida da minha família falou uma coisa para mim que mexeu comigo de uma tal forma que eu fiquei 3 dias de cama. E até hoje me dói pensar nisso. Aí o ego, aí tá. O que é isso? É o egoísta. Somos nós, não somos egoístas. Ficamos só pensando em nós. Uhum. Não colocamos no lugar dessa pessoa de que talvez ela não tenha o mesmo entendimento que nós. E também tem uma coisa, cada pessoa é diferente. Foi feito da mesma forma, divina, mas não é igual. Uhum. Então, quando procuramos sermos indulgentes, vai ser mais fácil o entendimento. Não, mas ela é aquela pessoa religiosa, ela sabe muito mais do que eu, assim, ah, é? Ou você pensa, você se deixa levar pelaquela pessoa estar no centro, no igreja, sei lá, que não sei o quê, mas interiorizou isso? Uhum. E quem somos nós para criticá-las? Se nos fez mal? Fez. Porque permitimos. Porque queremos dar uma de coitadinhos. E há o egoísmo aí. Tem esse egoísmo e o orgulho aí dentro. Uhum. Porque assim, não sou. Ah, ela me machucou. Olha aí. Eu. Me Egoísmo. machuquei. Vê, Marinette, como nós somos ainda. O não Pois julgar, é. né? Pois é. Vamos O parar. não Paramos julgar que é aonde, meu Deus do difícil. céu? É Aqui, difícil, né? alheios. Fala que toda gente, Não, cuidado, é toda isso. gente Aqui, né, Marinette? Desarraigar. Eu é, me lembro que a gente falou assim. desarraigar. Toda gente faz sacrifício com prazer. Portanto, que nada custem e que nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo e bem pouco compreende a palavra supérfluo quando se trata de si. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal do mais iminente progresso. O que é abnegação? Ação contra o egoísmo. Desapego. Então, significa, toda gente faz sacrifício com prazer, contanto que nada custem, de nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo. E bem poucos compreendem a palavra supérfluo, que é o quê? Não serve, está lá. Não faz, serve para nada mesmo. Nós temos uma, duas, três vezes e isso é supérfluo. Esse não, não tem, não tem um valor para nós. Quando se trata de si. Por isso mesmo, o desapego da personalidade constitui sinal de mais eminente progresso. O desapego não é fácil. Esse desapego. Ô, Marinette, se nós não fôssemos tão apegados ao material, não existiria pobreza, não existiria irmãos e irmãs que estão passando fome. Se pudéssemos compartilhar o que temos com os outros, haveria fome e as guerras. Porque cada um às vezes quer mais, mais, mais e mais.
somos egoístas. Na verdade, somos muito doentes. Isso tudo é uma doença impressionante. Florzinha, olha só. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque, olha, se nós... Esse é o número 8º, olha aí. É o 8º, né? E só É falta 10 grande. minutos, né? Então, eu vou botar aqui, Florzinha, aqui, ó. Porque não vale a pena, né, Marina? Não vale a pena. Você vê que nós ficamos só em um, hein? Só em um. Faz isso. Pronto. Então, o que podemos fazer? Podemos parar. Vou parar aqui. Vamos parar a gravação. Ou então podemos continuar, se você achar aqui, também podemos continuar aqui, sobre o desapego. Ou será que... Marinete, você está Oi. vendo a tela? Não, né? Não, estou vendo só você. Agora. Agora? Agora estou vendo. Bom, podemos, o que temos 10 minutos, é fazer a revisão da revisão. Fazer a revisão. Os adversários que nós conversamos, o que são? Para entendermos. Não é ficar, como é que se diz? Como fazíamos na escola, decorando, não, para entendermos. Quando vermos, Marinete, nós estamos aqui entre duas, no centro, assim, para que entendamos, como nós vimos ontem, que tipos de espíritos são. Os primeiros é o que? São aqueles incrédulos. Não, vamos ver se é isso mesmo. Eles acreditam só naquilo que estão vendo. Só não veem, não modifica em nada. Então, para que perder o seu tempo? Que é o mesmo, é tudo ilusão. Uma coisa está bem utópica, o que nós vimos sobre a utopia, que é um ideal perfeito, uma coisa idealizada. Mas, para a sua consciência, ele pega, mesmo que pense assim, abre o livro, 5 minutinhos, assim, eu li. Para mim, isso não serve, não. Mas, mesmo assim, eu li, viu? Leu. Deu uma olhadinha para poder sondar, mas continua com aquele pensamento. A sua opinião formada. Aqui, então, são os incrédulos de opinião formada. Então, primeiro, opinião formada. Os primeiros adversários. Segundo, aqueles que combatem. Por quê? Por motivos pessoais. Opinião formada, motivos pessoais. E o terceiro, os que acham na moral espírita uma censura, o demais severa a seus atos e a suas tendências. É muito dura. O espiritismo é duro. Exige muito de mim. E vim. Então, primeiro, que era mesmo? A opinião formada. O segundo, interesse pessoal. Está sempre combatendo, mas na verdade é interesse pessoal. O terceiro, mas é muito duro. É difícil demais. Como eu vou me modificar? É muita disciplina, né? Precisa de muita disciplina. Mas são os adversários que dizem isso. É muito duro, é muito difícil para mim. Muito severo. Aí vimos que os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção.
Os segundos, pela ambição. E os terceiros, pelo egoísmo. Também vimos a importância do espiritismo, que nos dá a prova da existência do mundo extracorpóreo. E isso é muito forte, porque o espiritismo filosófico, isso é a própria consequência da observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espírito filosófico, e nele vem outra coisa, que não somente fenômenos ou menos curiosos, tem ainda outros efeitos. Aí, que são esses efeitos? Vimos que é o desenvolvimento da religiosidade moral. Também ficamos mais resignados. Uhum. E resignados, é isso, né? Mas resignado, Porque né? resignados porque nos consolamos com isso. O terceiro, mais indulgentes. Pois é, Marinete. E Mais indulgência, mais indulgência. pois A é. palavra já está chamando a atenção. Vamos parar aqui na nossa. Então, agradecemos a todas e a todos. Quer deixar um recadinho, Marinete, para quem for ver esse vídeo posteriormente? Bom, para quem for ver esse vídeo posteriormente, nós estamos aqui num aprendizado muito forte, né? E isso, vou falar a verdade, chama muita atenção de nós, né? A nossa atenção é a nossa vida que põe as coisas assim mais claras, faz com que a gente retire a máscara, né? A nossa própria máscara. É duro, mas é a verdade. E como é gostoso estar estudando juntas, né? Né, Marinete? É muito bom, porque muito bom. uma vai trocando, falamos, trocando ideias, e é isso. Muito obrigada. Até lá.